Irmãos, é com muita alegria que estamos aqui e com muita gratidão. É por isso que falamos nesta manhã, vamos iniciar a nossa exposição pensando em Jesus e dizemos: Senhor Jesus, pela bênção da tua doutrina santa, que nos apoia e levanta para o reino do amor, pela paz que nos ofertas, pela esperança divina que nos conforta e ilumina, bendito sejas, Senhor, pela carícia do lar, doce templo de carinho que nos concede no ninho, céu na terra, campo em flor, pelo aconchego suave da afeição que nos aquece, pelo consolo da prece, bendito seja, Senhor, pelo tesouro sublime de graças da natureza, pela serena beleza do mar, do jardim, da cor, pela fonte que entretece poemas de melodia, pelo pão de cada dia, bendito sejas, Senhor. Em tudo que nos reservas, à luz de cada momento, nosso agradecimento por tudo, seja o que for. Vivemos, Jesus querido, na alegria de encontrar-te, cantando por toda parte, bendito sejas, Senhor. Então, bendito seja esse Jesus que nos traz ao Mensageiro da Paz e que nos traz a falar de um homem singular, porque singular é a nossa existência. Se nós tivéssemos o cântico da gratidão, se nós soubéssemos fazer das nossas existências um cântico de gratidão, ao invés de colecionarmos a nossa contabilidade divina, porque somos criaturas pensantes. Somos pessoas que ao final da nossa existência, na contabilidade divina, vamos entesourar aquilo que fizermos de melhor. Esse é o cálculo das nossas existências. Mas fazemos o contrário, né? Vamos coletando no nosso dia a dia os dissabores. Ainda ontem foi muito interessante, e ele depois, se escutar a palestra, ele vai ouvir isso. Nós estávamos no nosso grupo de estudo, porque nós temos que viver estudando, e é muito importante, queridos irmãos, que nós revitalizemos as nossas casas espíritas. A pandemia, ela veio para nos dar um aviso que está no livro de Joana, aqui ó, alerta. Todos os livros da espiritualidade há muito tempo estão nos alertando da nossa transformação individual. Na nossa programação reencarnatória, se estiver no nosso programa, nós não vamos deixar de pegar o vírus. Eu mesma peguei, depois de ter tomado rigorosamente as vacinas, né? Eu peguei o vírus, tomando todos os cuidados, etc. Então, o que nós temos que fazer é não deixar de fazer o bem. E as casas espíritas estão precisando novamente de estar no trabalho do bem. Nós precisamos dos trabalhadores, porque todos os lugares a retomar estão retomando as suas atividades, e nós estamos sendo convidados aqui, os jovens, para voltarem aos grupos de estudo, a evangelização espírita, os trabalhos, né, os trabalhos primordiais da instituição, todos eles estamos aí, e precisamos dessa massa de trabalhadores. Então é preciso que os trabalhadores do bem se apresentem. Não podemos esquecer que o bem
depende dessas mãos. É por isso que no dia de hoje nós estamos nesse júbilo, porque todas as vezes que a gente se debruça sobre a doutrina e sobre a mensagem de Jesus, nós ficamos na exuberância do bem. Nós nos renovamos. E nós lemos quer dizer, estamos lendo sempre, mas de ontem para hoje nós nos debruçamos na biografia de Nilson de Souza Pereira. Se debruçar sobre a biografia é uma coisa muito interessante, né, gente? De pessoas. A gente pode se debruçar sobre a biografia de Martin Luther King, nós podemos nos debruçar sobre a literatura de Maria Teresa de Calcutá, que nós já tivemos a oportunidade de várias vezes tecer comentários aqui nessa instituição. Mas falar sobre o Nilson, para nós em especial, é falar sobre um homem que nós conhecemos, que nós tivemos a oportunidade de sentir o magnetismo dele. E nós sabemos como a força que nós possuímos, a força espiritual, é uma coisa muito impressionante. Porque quando nós nos aproximamos de pessoas que são assim, que cultuam o negativismo, o lado negativo da existência, é tão difícil, né, a gente conviver com essas pessoas. E quando nós nos aproximamos de pessoas cordatas, quando nós nos aproximamos de pessoas que estão num nível espiritual muito elevado, por viverem num estado de oração, porque as pessoas que praticam o bem de forma contínua, elas vivem num estado de oração. E ontem, nós estávamos falando do coordenador do nosso grupo de estudo, ele vindo para o nosso trabalho, vocês vejam que coisa interessante, a mãe dele, ele corta a cidade para buscar a mãe para participar do grupo de estudo. E quando eu e o meu esposo estávamos indo para lá, eu pensei assim, puxa vida, eu podia ter ido buscar a mãe dele hoje, né, porque eu tinha tempo. Você vê como a gente fica se penitenciando por não ter feito uma coisa. Mas eu trago a mãe, mas eu podia ter ido buscar também. Mas a gente, né, naquele comodismo, eu digo, não, hoje eu não vou buscar, deixa que ele vai. E quando ele foi buscar a mãe, o que aconteceu no meio do caminho? Acontece aquelas coisas de uma pessoa, ele sentiu que uma pessoa esses motoboys, né, coitados, trabalhando, porque a gente sempre vê o motoboy naquele sentido, sempre o quê? Negativo. Motoboy incomoda, motoboy é uma pessoa que não observa as leis de trânsito normalmente, porque ele vive uma selva, né, gente? Essa é a realidade. Ele tem que trabalhar muitas horas para poder otimizar o seu ganho pessoal. E ainda por cima era uma jovem, estava tocando essa moto. Então ele sentiu, você veja como é a coisa, ele sentiu que a moça estava meio distraída na direção do veículo automotivo e infelizmente, mesmo que ele tenha dirigido, feito lá os sinais com setas, etc., ela veio e entrou na traseira do veículo dele. Aí ele desceu calmamente, ele estava calmo, mas a moça veio com agressividade. Você sabe como é que é esse negócio de trânsito, né? A gente sempre quer ter razão. E quando a gente já está mais pacificado, você já desce com mais tranquilidade. Ele desceu tranquilo, conversou ali com a jovem, tal. E veio uma senhora no momento que estava fora do problema e disse assim para ele, que eu achei que a senhora foi uma pessoa bem lúcida. Disse assim para ele, que bom que nada aconteceu com a jovem, disse para ele. E eu achei aquela ponderação ótima para acalmá-lo, porque ele estava sendo, né, agredido pela moça, né, dizendo, agora eu vou ter que pagar o seu carro, não sei o que, a moça estava, né, colocando a culpa nele, no motorista do veículo. Então ele chegou na casa da amiga, nervosa e tal, mas quando ele encontrou com a mãe, porque a mãe é uma pessoa extremamente o quê? A minha amiga, espiritualizada, bem tranquila, já começou a acalmar o filho. Filho, isso acontece e tal, as mães, né? As mães, vai se resolver e tal. Ele já começou a se acalmar. E daí, nesse momento, ele pensou assim, puxa vida, mas aquela moça ganha muito menos do que eu. Ela deve ser, talvez, mãe de família. Tem um subemprego, né? Sabe o que? Eu vou ligar para ela
E vou dizer que ela nem precisa se preocupar com o meu carro. Meu carro não teve quase avaria nenhuma. Eu vou dizer para ela que ela pode ficar tranquila, que eu vou tomar todas as providências e que ela não vai. Então aquilo deu um alívio para o espírito dele. Ele ficou tranquilo, se acerenou, foi para o trabalho. E ele contou isso para a gente. Contou como nós, falando sobre a morte, que nós estávamos conversando sobre a morte, como nesse momento em que nós estamos nos desligando do corpo material, que é natural o estado de perturbação que nós vamos sentir, todos nós vamos sentir no momento do nosso desligamento corporal. Todos nós. E é como esse momento que ele estava passando no trânsito. Ele fez uma comparação, né? Dizendo que quando você passa um momento de dificuldade, você fica meio sem ação naquele momento e fica, como é que eu posso dizer, tomado por aquele e várias ideias chegam à sua mente até que você se acerene, até que você... E para nós, espíritas, o momento da oração é o momento mais importante. Então, o hábito da oração, associado ao hábito do bem, é de essencial importância para que nós possamos, então, atingir esse grau elevado, para que os espíritos do bem, então, possam nos auxiliar nesse processo. E em qualquer processo da nossa existência, né, gente? Seja no acidente de trânsito, seja num processo de decisão da nossa existência, em qualquer situação. Então, o Nilson era essa pessoa. Era essa pessoa que reencarnou, gente, porque nós reencarnamos para um aprendizado. Ninguém reencarna perante a justiça divina, e é isso que a doutrina espírita vai nos ensinando, para sofrer. Para sofrer. Né? O sofrimento, ele faz parte do processo evolutivo. Eu achei muito interessante uma palestra de Divaldo Pereira Franco esses dias, porque nós estamos lá com o processo de despedida da rainha, né? Porque também ela viveu tantos anos, uma monarca, né? Agora a despedida dela é compatível com os anos, né, do reinado dela, da figura que ela exerceu lá junto ao povo inglês. E da monarquia, que como é que eu posso dizer, uma instituição, né, para os ingleses lá. Então, o Divaldo estava explicando isso, e falando a respeito do sofrimento, porque nós, quando a gente pegamos, por exemplo, os livros de princesas das nossas filhas, nós idealizamos, não é verdade? A figura da rainha, da princesa, etc. E foram felizes para sempre. E daí o Divaldo estava mostrando que aquela rainha, ela não foi feliz para sempre. Ela teve a vida inteira desafios terríveis para serem. A partir do momento que ela foi guindada àquela posição de rainha, a vida dela se tornou viver dentro daquele palácio de Buckingham. Quem que queria? Eu não queria. Deve ter um monte de fantasma lá dentro. Se ela não era espírita, que ela viu de corrente se arrastando lá dentro, né? E se ela não tinha compreensão realmente do que é a existência dos espíritos, meu Jesus, se ela não tinha compreensão do que é a lei da reencarnação para conviver com todos os problemas familiares que ela teve, com a irmã, com a mãe, que abdicou, que a gente estava vendo na série lá, que aquilo ali tem um pouco de fundamento, aquela série que está mostrando, né? Porque, gente, é muito pesado você exercer uma função daquela. A traição do marido, né? Não é fácil. A traição, a infidelidade sucessiva do esposo real, tá entendendo? O que mais? A solidão da função dela. Você ser educada para nunca falar o que pensa. Eu estava frita. Jesus! Eu sempre fui talhada para ser autêntica. E aquela mulher, dizem que a grande virtude
da rainha foi ser neutra. Não sei se a neutralidade em todas as situações é boa, né? Porque a neutralidade, por exemplo, em manter a escravidão, em ficar diante de determinadas injustiças e você calar, é uma coisa complicada. Então, nós temos diante de nós, e a justiça divina, nós vamos vendo, nos propõe a reencarnação não como punição. É isso que nós vamos estudando na nossa obra básica aqui, ó, o céu e o inferno. Que para nós espíritas não existe esse lugar, né? Nós vamos estudando, nós vamos nos aprofundando, nós temos a obra básica que é o Livro dos Espíritos e estudamos muitas vezes pouco esse livro chamado O Céu e o Inferno, porque para nós espíritas não existe um local definido nem para o céu nem para o inferno. Porque nós vamos aprendendo que são estados de consciência. Nós podemos estar aqui, na Terra, e vivemos no inferno. Se nós estivermos com a nossa consciência desenvolvida um sentimento de culpa em relação aos nossos procedimentos, às nossas vivências interpessoais, por exemplo, se a gente vive fazendo mal para as outras pessoas, ou se nós trazemos, muitas vezes tem espíritos que renascem nas matrizes do seu espírito por processos de culpa sérios, né? Então, a gente vai propondo, o que o Espiritismo vai propondo? Vai propondo a terapia espírita, a terapia do passe, né? A terapia da oração permanente, da meditação no bem, né? Do trabalho no bem, porque nada, gente, nada é mais curativo para nossas almas do que a gente ver na existência que nos cerca, que se nós temos problemas, as outras pessoas também têm problemas, muitas vezes maiores do que o nosso. Quando a gente vê, por exemplo, lá no Caminheiros do Bem, aqui a gente vê também no Mensaleiros da Paz, durante tantos anos que essa casa já funciona, o trabalho persistente de ajuda ao semelhante. E quando a gente sai para essa ajuda ao semelhante, nós vamos vendo as dificuldades que as pessoas possuem. Nós vamos vendo a falta do básico, enquanto nós temos tudo. Nós temos para onde voltar, né? Nós temos o conforto dos nossos lares, como nós falamos aqui na oração da gratidão. Nós temos uma família, gente. Nós que tivemos a oportunidade de adotar, e não só adotar, porque quando você entra numa casa de apoio à criança sem ninguém, porque eu não gosto dessa palavra órfão, eu não gosto pelo seguinte, porque nós tínhamos que banir da terra a solidão decorrente da orfandade, porque é muito difícil você não ter ninguém, é muito difícil. Então nós tínhamos que trabalhar essas situações reencarnatórias para que as pessoas realmente tivessem oportunidades. Então, o espírita sabe que não existe nenhuma dessas situações, nem do céu nem do inferno, e que não existe o nada, porque o nada seria uma total contradição com a grandeza que nós vemos do universo, a grandeza daquilo que nós fomos feitos por Deus, e que seria uma incongruência toda a luta que nós temos para a aquisição do conhecimento e a racionalidade de todo o conjunto filosófico que deságua para nós no Espiritismo, baseado no fato espírita, nesse fato que comprova a existência do Espírito. Mas que a ciência oficial ainda persiste em dizer que não existe o Espírito imortal. Mas nós sabemos que ele existe. E homens como Nilson de Souza Pereira, junto com o Divaldo, ele que reencarnou, ele que fez fileiras junto a Francisco de Assis. Porque os grandes espíritos, é muito interessante nós vermos e observarmos,
que não importa, gente, a denominação religiosa. Porque há momentos, como existiu, e o catolicismo foi, nós temos que saber disso, por 1000 anos, a religião predominante sobre a Terra. E Nilson, como o próprio Divaldo, se enfileirava junto a Francisco de Assis. Francisco que não criou nenhuma ordem religiosa. Ele era um leigo, mas que estudou com profundidade a mensagem do Cristo e saiu cantando as boas novas de alegria para que todos fossem felizes por conhecerem essa figura modelar que é Jesus. Porque quem conhece Jesus, quem procura compreender a mensagem que é trazida do Evangelho, começa a viver de uma forma diferente. E é isso que Nilson de Souza Pereira fez. E reencarna então, e aos 20 anos de idade, reencontra-se com o Divaldo numa aula de datilografia. Interessante isso, né? Não eram parentes. Ele, há mais de 2000 anos, havia sido filho de Joana de Ângeles. Ele sim. E morreu ao lado de Joana no circo romano. Ele morreu ao lado de Joana, no circo romano. Porque Joana, conhecendo Jesus, entregou sua vida e a do filho. Sua vida e a do filho. E desde lá vem essa trajetória iluminada. Ele adota, junto com o Divaldo, ele constrói com as suas mãos, como um autodidata, engenheiro, arquiteto, na picareta. Quem conheceu a psicosfera da Mansão do Caminho, gente, é uma coisa impressionante a Mansão do Caminho. A estrutura amorosa da Mansão do Caminho, que atende a mais de 3.000 pessoas por dia, num trabalho ininterrupto de amor. E o Nilson volta da espiritualidade, ele que retorna em 2013 para lá, com 89 anos de idade, depois de ter dado toda a sua existência, e com toda a humildade, gente, porque você querer viver essa mensagem, com humildade, não querer aparecer, porque todos nós temos um desejo de aparecer, né? Essa que é a verdade. E estar do lado do Divaldo e não ter esse desejo de aparecer, estar ali, apoiando, dando a sua existência. Ele que fez a mão, aquelas mãos do apóstolo. Ele sabia muito que o Divaldo gostava dessa obra. Essa obra que é uma obra modelar das artes mundiais. E ele, logo no início do Centro Espírita Caminho da Redenção, quando o Divaldo volta de uma viagem, ele tinha esculpido na madeira essas mãos do apóstolo. Porque essa história é belíssima, mas eu não vou ter tempo de contar hoje. Ele esculpe essas mãos e ela ficou durante a vida inteira lá no Centro Espírita Caminho da Redenção. Então é muito importante que nós que estamos aqui nessa caminhada, e quando ele manda uma mensagem lá da espiritualidade, porque quando a gente pensa em imortalidade, a gente diz assim, eu nunca vi ninguém que voltou. Mas ele voltou. E mandou essa 3 mensagens, já que eu saiba, da espiritualidade, e mandou essa mensagem. Eu destaquei apenas uma frase, na qual ele diz o seguinte: o sentido da vida é a libertação do egoísmo para a instalação do amor. Então, nós temos que lutar para que se instale dentro dos nossos corações, dentro das nossas almas, este sentimento profundo, realmente, do amor. Desse amor que nós vamos conhecer, superando todas as nossas dificuldades, superando as nossas desilusões, os nossos
os nossos percalços, como nós estávamos falando aqui, não fazermos, como está numa mensagem desse livro aqui, Alerta, em que Joana é muito boa, né? Ela vai e fala sobre o inconformismo e a revolta. Aí ela pega as nossas frases do cotidiano e diz assim: não me conformo, Deus é injusto, não mereço isto, não creio em mais nada. Como se para crer em Deus, nós dependêssemos da recepção das suas benesses. Somos espíritos num processo de evolução. E devemos ter em conta que na maioria das vezes recebemos mais do que merecemos. Essa é a realidade. E daí Joana, nesse texto ela fala: o homem teima em permanecer anestesiado pela ilusão, sem dar-se conta, conscientemente, da fragilidade da organização carnal de que se encontra temporariamente revestido. Cada um, por isso mesmo, concede-se privilégios e faculta-se méritos que não possui. Então, nós estávamos também estudando ontem a obra Voltaire, em que nós não podemos esquecer de Frederico Figner, que chega na espiritualidade com méritos sem conta, mas que chega ainda numa situação difícil, porque ele não havia desenvolvido o sentimento do amor. Olha que coisa impressionante. Porque ele era uma pessoa extremamente caritativa, era um benemérito do movimento espírita, mas o seu sentimento ainda era um sentimento endurecido. Então vocês vejam como é importante nós termos a ação do bem acompanhado desse sentimento amoroso, deste sentimento de amor. Recebe então de Joana, que eu não vou ter tempo de ler a mensagem, recebe o insucesso, porque todos nós seremos alvos das dificuldades, para o nosso aprendizado. Então, quando o Divaldo coloca lá o exemplo da rainha da Inglaterra, ele quer dizer o seguinte, que nem a rainha da Inglaterra, com toda aquela pompa e circunstância, foi excluída dos processos naturais das dificuldades reencarnatórias. Então, recebe o insucesso como fenômeno normal nos tentames do teu processo evolutivo. Não te consideres inatingível. Todos somos atingíveis pelos processos de crescimento, pelos processos de notificação, para que nos coloquemos diante dos desafios da existência. Acostuma-te à fragilidade do corpo e às necessidades de crescimento como espíritos que és. Então, se você é um espírito reencarnado, você está envergando momentaneamente o corpo material. E defrontaremos todos os percalços naturais, sem masoquismo, sem gosto ou apego ao sofrimento. Nenhuma dor te alcança sem critério superior de justiça. Aí vem então a justiça divina funcionando para cada um de nós. E nós espíritas temos, né? E tem um capítulo muito engraçado nesse livro, que os espíritas provavelmente não leem, muito eu quero dizer, porque é um capítulo que fala que os espíritas não temem a morte. Os espíritas não temem a morte? E foi muito interessante que no nosso curso lá, eu achei uma beleza, porque no nosso curso de Estudando as Obras de André Luiz, nós fizemos nós estamos fazendo um seminário sobre a morte.
para nos prepararmos para a morte. Muito bom. Então, por que os espíritas não temem a morte? Porque nós temos a certeza da imortalidade. Nós temos a certeza da imortalidade. Nós sabemos do funcionamento da lei de causa e efeito e que cada um receberá conforme as suas obras. Então, se nós somos esses espíritos, né, que iremos para esse mundo espiritual do qual é a nossa origem, somos espíritos que viemos deste mundo causal que é o mundo dos espíritos. Então o espírita realmente, ele não teme, não deve temer a morte, porque ele vai voltar para esse mundo. Então é um texto aqui de Kardec belíssimo, que vai nos falando a respeito dessa belíssima visão que o Espiritismo nos traz a respeito, né? E tira totalmente essa visão do inferno, né? Que para nós não existe, que o inferno são estados de consciência, que nós temos que cuidar, né? Com aquilo que fazemos, com aquilo que pensamos, com aquilo que realmente cultivamos no nosso dia a dia. As ideias negativas, né? Por exemplo, sabemos da necessidade que a espiritualidade nos propõe hoje, desse intercâmbio permanente entre o mundo material e o mundo espiritual, e que se há esse intercâmbio permanente entre, se eu estou recebendo, por exemplo, de um espírito como Nilson de Souza Pereira, os seus pensamentos positivos, a sua iluminação espiritual, do mundo espiritual, da mesma maneira, nós recebemos dos espíritos encarnados. Então, muito cuidado nesse momento, para que nós cultivemos o pensamento otimista. Muito cuidado, porque nós estamos vendo que este momento da Terra é um momento muito difícil. Muito difícil. Então, leituras positivas, né? Eu vejo, eu não assisto absolutamente nada, não é isso. Não é que as pessoas... É porque nós temos dificuldade em lidar com a coisa negativa. E se você é bombardeado o tempo todo com mal, você acaba ficando, né, entristecida, você acaba ficando combalida com a psicosfera mais densa do planeta. Essa que é a realidade. E eu vejo que tem pessoas que acordam, porque é difícil. A gente quer muitas vezes ficar sendo, como é que eu digo, atualizada pelo jornal, né? Tem pessoas que gostam, não estou criticando. Mas infelizmente os jornais hoje só tem coisa ruim, então não assista. Né? E as pessoas às vezes querem passar isso para você. Eu digo, não me conte. Eu já chego assim, não, pare. Não me conte que eu não quero saber dessa notícia. Né? Então, pensamento otimista e sadiamente operante. Vamos nos reunir para fazer coisas boas, vamos pensar em ações que a sociedade está precisando. Vocês vejam, nós temos hoje mais de 33 milhões de pessoas passando fome no Brasil. Eu vi que o local que nós trabalhamos lá, né, fez agora uma campanha de alimentos. Então nós temos que estar vinculados a essas coisas aí. Campanha de alimento, nós temos que fazer campanha de quilo nas casas espíritas para a gente doar. Nós temos que nos vincular, gente. Vocês entenderam? Tudo tem que estar vinculado ao bem. A gente vai fazer um almoço na nossa casa, faz uma prece antes, está aqui. Ó, Evangelho no lar. O que custa? Porque muitas vezes hoje as pessoas se reúnem, acabam discutindo o quê? Fala. Política. Essa política que está uma dissensão tremenda. Então, antes de se reunir em família, já ora. Já ora. E já diz assim, olha, hoje nós vamos não vamos discutir política na hora do almoço. Ou na hora do lanche da tarde. Porque tem de todos os partidos, do PTC, do PPP, do PPP,
do aipim. Então, não discute política. Cada um fica com o seu partido, né? E ninguém discute. O time de futebol, vocês vejam, que horror, né? Então, ninguém vem com a camiseta do seu time de futebol na final. Porque eu conheço um casal que cada um é de um time. Vocês imaginem que problema sério. Não, cada um dos cônjuges é de um time. Vocês imaginem os filhos. Tem que decidir antes. É como disse o Divaldo, olha, casou, cada um é de uma religião, tem que haver o respeito. Decide antes, vai criar os filhos em qual religião? E haver o respeito mútuo, daquela pessoa que vai continuar indo na sua religião, ser respeitado na religião que ela pode ficar, porque senão, gente, né? Eu conheço uma família que eles obrigavam os filhos a ir nas duas religiões. Hoje eles não são de nenhuma. Porque imagine, é uma overdose. Não sabia mais, acaba virando uma coisa por obrigação, e mais do que isso, não via os exemplos dos pais, porque a religião não é o nome. A religião é nome. Porque está cheio de gente espírita por aí que não vive essa religião. Vamos dizer que os espíritas são melhores que os presbiterianos, Vamos parar com isso. Pensamentos otimistas, sadiamente operante no bem. Não adianta nada a gente se dizer espírita aqui, sair ali fora, né? Tratando mal as pessoas, não vivendo aquilo que a gente está pregando. Labor fraternal de solidariedade. Labor fraternal de solidariedade. Quando é que a gente vai viver? Se não colocar em prática e levando os filhos. Porque senão os filhos ficam dormindo até meio-dia. Porque eu acho interessante. Nós provemos tudo dos nossos filhos. Eu sempre digo, se você tem filho, provê. Se ele tiver 80 anos e você estiver provendo, traz ele. Conversa. Mas o meu filho não aceita fazer o evangelho do lar. Mas ele vai ter que aceitar alguma coisa, porque se ele mora na tua casa, se ele come no seu prato, e você é o provedor, mantenedor, tem que ter um acerto. Preocupação edificante em favor do próximo. Preocupação edificante em favor do próximo. Estão vendo, gente? Porque quando a gente sai um pouco do nosso egoísmo, o que o Nilson estava falando aqui? Nós saímos do nosso comodismo e vamos em direção ao próximo. Saímos do nosso comodismo. E olha, eu vou dizer para vocês uma coisa, quando nós fazemos a nossa atividade profissional de forma amorosa, nós estamos saindo do nosso comodismo em direção ao próximo, gente. Porque até isso é importante. Até isso é importante. Porque hoje nós vemos profissionais aí dessas áreas, fazendo as suas atividades tão mal e porcamente, atendendo as pessoas de forma grosseira, tá entendendo? E isso também é uma coisa importante a gente fazer uma análise. E isso é o professor, é o médico, é o servidor público. Nós temos que analisar. Né? Nós temos que analisar onde que nós estamos atuando e ver a forma que nós estamos atuando para que a gente possa realmente, puxa, como aquela pessoa ali atende bem, como aquela pessoa é gentil, a gentileza. Tirarmos a gentileza de dentro dos nossos bolsos e fazermos com que as pessoas sejam. E uma coisa importante, gente, na justiça divina não há privilégios. Tá aqui. Vivemos numa sociedade hoje em que o privilégio é uma coisa terrível. É por isso que a justiça divina é a justiça que vai se estabelecer. E é por isso que nós citamos o Nilson como exemplo hoje de amor, junto com o Divaldo. E citamos o Nilson porque o Nilson foi aquele ponto de apoio de uma obra de educação.
E a obra da Mansão do Caminho, quem vai lá, vai ver o seguinte, que não são só as crianças, gente educada. Nós falamos da gentileza, você vai lá na Mansão do Caminho, a professora que te atende, a atendente, a cozinheira, o pessoal da casa de parto, é um acolhimento, é impressionante. Todas as pessoas são receptivas aos visitantes. É uma obra de amor, entendem? É uma obra experimental na Terra. Que 10.000 espíritos estão vinculados a esse trabalho. 10.000 espíritos. É muito gratificante ter conhecido a Mansão do Caminho. E sem privilégios, né, gente? Sem privilégios. Porque nós vivemos hoje na Terra o momento do privilégio indevido a determinadas pessoas. Em que um profissional da área da saúde, no Brasil, não pode ganhar R$4.500, que é um salário de fome. Porque vamos falar a verdade. Isso não estou falando por questões políticas aqui. Isso não tem nada a ver com política. Isso é um fato. É um fato. Porque a nossa Constituição, lá nas leis sociais, diz que o salário mínimo devia prover. Quando a gente lê o que o salário mínimo devia prover, a gente tem que dar risada. É impossível o salário mínimo prover tudo que deveria prover, né, gente? E agora está a maior briga. Para quê? Porque na época que nós tivemos a pandemia, esses profissionais ficaram na linha de frente e foi emocionou a população brasileira, não foi isso? E eles ganham R$2.500. Não dá para nada. Um profissional que se formou, que é formado na área da enfermagem. E agora barraram no Supremo Tribunal Federal esse aumento, mas os ministros do Supremo Tribunal Federal ganham R$46.000. Então, vamos ler o que diz o comentário. A justiça divina patenteia na igualdade absoluta que preside a criação dos espíritos, todos têm o mesmo ponto de partida. E nenhum se distingue em sua formação por melhor aquinhoado. Nenhum cuja marcha progressiva se facilite por exceção. Os que chegam ao fim têm passado, como quaisquer outros, pelas fases da inferioridade e respectivas provas. Então nós vamos progressivamente. Claro que somos distintos. Ninguém vai ser igual. Sempre vai haver diferença entre os espíritos como é que eu posso dizer? Pela engenhosidade de uns, mas não precisa ser tanta diferença. Vai chegar um dia em que todos, como diz o Livro dos Espíritos, terão o necessário para viver. Então, o que o Espiritismo prega é o seguinte, que a miséria social é fruto da nossa ganância. A miséria. A pobreza. Ela é necessária, mas ela deve ser digna, né? A pobreza é uma coisa natural. A pobreza você tem que ter, você tem uma casinha, você tem Agora a miséria, onde as pessoas estão jogadas, né? Não tem uma casa, não tem um futuro, não tem um plano de saúde, não tem nada. Aí, realmente nós temos que dizer que ela é fruto da nossa ganância e do excesso, né? Porque um pijama, como eu vi esses dias, num determinado shopping de Curitiba, custar R$2.500, ou R$5.000 não, R$5.000, um pijama. Eu não tenho coragem de dormir, eu venho pra cá da palestra. Se eu ganhar, se alguém tiver a loucura de me dar um pijama de R$5.000, aí me ajuda. Eu venho pra cá com o pijama, porque daí me fizeram essa loucura.
Então, tô brincando, né? Mas uma vez eu vi o Divaldo com pijaminha de nuvem, tão bonitinho. De nuvem, tão bonitinho. Em que pese a diversidade de gêneros e graus de sofrimentos. Isso aqui está onde, gente? Código Penal da Vida Futura. Lindo. Maravilhoso. A gente viria ler em casa, sabe, no nosso evangelho, que a gente sempre lê o evangelho? Claro, gente. O evangelho é a nossa base de estudo. Ele é o nosso consolo. Mas a gente tem uma riqueza na nossa doutrina que nós esquecemos. Vocês vejam que a doutrina espírita prega que a beleza vai transformar o mundo. E a beleza da poesia? Nós temos Parnaso de Além Túmulo, nós temos aqui a luz da oração do nosso Chico, nós temos tanta obra linda ali. E a gente pode ler poesia para os nossos filhos, para encantar os ouvidos dele, porque eles nem sabem mais o que é poesia. Eles sabem o que é rap. E sei lá o que é mais, essas coisas aí que eles escutam, essas coisas horrorosas hoje, né? Então, em que pese a diversidade de gêneros e graus de sofrimento dos espíritos imperfeitos, que somos nós aqui, o Código Penal da Vida Futura pode resumir-se. Eu vou resumir para vocês o Código Penal. Você veja que os espíritos, eles sabem que nós somos preguiçosos. Eles resumem. Então, os 33 artigos do Código Penal da Vida Futura estão resumidos nesses 3. O sofrimento, gente. Porque um Código Penal fala de sofrimento, de pena. Por que pena? Porque a gente se equivoca. Nós temos 2 formas de progredir, pela prova e pela expiação. Quando nós estamos progredindo normalmente, nós estamos nas provas, que já são desafios. E quando a gente reprova, nós vamos para a expiação. O sofrimento é inerente à imperfeição. Se nós somos ainda espíritos imperfeitos, nós vamos ter sofrimento. Toda imperfeição, assim como toda falta dela promanada, traz consigo o próprio castigo nas consequências naturais e inevitáveis. Assim, a moléstia pune os excessos da ociosidade que nasce do tédio, sem que haja mistério de uma condenação especial para cada falta ou indivíduo. Podendo o homem libertar-se da imperfeição por efeitos da vontade, pode igualmente anular os males consecutivos e assegurar a futura felicidade. Então vocês vejam que a nossa vontade pode transformar o nosso futuro. Nós não estamos inerentemente destinados ao sofrimento. É só nós direcionarmos a nossa vontade para fazermos o bem, que o nosso futuro pode ser totalmente modificado. A cada um segundo as suas obras, no céu, mundo espiritual, como na terra, mundo material. Tal é a lei da justiça divina. Então, queridos irmãos, agradecemos esse momento de estarmos aqui reunidos, que a gente pôde sair de casa, que está um solzinho lá fora, que daqui a pouco nós vamos estar com os nossos entes queridos, ou vamos fazer um passeio, ou vamos poder programar de fazermos alguma atividade gostosa nessa tarde de domingo. Agradecermos a Jesus, estarmos com a nossa mente de posse das nossas faculdades mentais. Isso é uma coisa de uma generosidade da providência divina, que não há como nós podermos nos definirmos como seres humanos sem a nossa individualidade. Então dizemos: louvado sejas, Senhor, na glória do lar celeste, pelos bens que nos trouxestes no Evangelho Redentor, na tarefa renovada, que o teu olhar nos consente, de espírito reverente, clamamos por teu amor. Pobres, cegos que fugimos, da luz a que nos elevas, nossa oração rompe as trevas. Escuta-nos, ó Mestre, e vem. Retifica-nos o passo, na estrada corrigida, sustentando-nos a vida na força do eterno bem. Dai-nos, Jesus, tua bênção, que nos consola e levanta, que a tua doutrina santa vibre pura, vibre em nós. Faze, Senhor, que nós todos
na caminhada incessante, possamos ouvir-te a voz. Ampara-nos a esperança, socorre-nos à pobreza, liberta nossa alma presa no erro e na imperfeição. Mestre excelso da verdade, inspira-nos a deixar-te sempre no nosso coração, nos lugares em que possamos encontrar-te, no nosso lar, na família espiritual que tu nos destes, conclamando-nos ao bem, e que Maria Santíssima possa velar pelo idealismo que possamos espalhar em toda parte. Assim seja.